Então vamos lá para a nossa entrevista de hoje. O Thiago já deu boa noite para os ouvintes durante a passagem com o Ricardo Capriotti. Tudo bem, Thiago? Boa noite novamente, então. Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Thiago é criador do canal O Primo Rico. Quem que é o primo pobre? De onde surgiu esse nome, Thiago? Você sabe que eu tento achar uma boa resposta para essa pergunta, todo mundo me faz, Leandro. Mas eu não sei, eu sinto que todas as famílias têm um primo rico, né? E se você não tem um primo rico é porque geralmente é você. Mas todos nós temos um primo rico. E aí veio daí o nome. Resolvi dar esse nome para o canal, para tentar fazer com que mais pessoas sejam os primos ricos da própria família aí. Mas antes do canal teve o blog, né? Como é que surgiu essa sua iniciativa aí de enveredar pela internet, pelos caminhos da internet? Na verdade, eu trabalho no mercado financeiro há muitos anos já, né? Há quase 8 anos, assim. E eu tive uma empresa de investimentos em que eu atendia muitos investidores, já cheguei a atender mais de 5 mil investidores e tal. Só que no final dessa minha jornada, como empresário, digamos assim, como dono dessa empresa, sócio dessa empresa, eu resolvi entrar na internet para poder tentar captar mais clientes. Só que quando eu entrei na internet de fato, esse conteúdo caiu muito no gosto das pessoas, porque os brasileiros eles querem saber como ganhar mais dinheiro, como investir melhor, como economizar mais. E quando eu vi o tamanho, a dimensão desse projeto, aliado a algumas outras coisas, a gente acabou vendendo essa empresa e eu comecei a focar em produção de conteúdo. E aí eu comecei com um site. Eu tinha um blog que chamava O Primo Rico e o foco era ajudar as pessoas a se aposentarem mais cedo, com mais dinheiro e melhor. Né? Só isso. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. É o sonho, né? E não é utópico, né? Pode parecer utópico, mas é verdade, é possível. E a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, depois disso, eu acabei indo para o caminho natural do desenvolvimento da internet, que era produzir vídeos. As pessoas gostam muito mais de assistir vídeos hoje do que ler artigos, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas preferem. E aí eu entrei no YouTube e isso daqui começou a bombar, assim, muita gente começou a assistir e, poxa, um canal que começou do zero, obviamente, começou a acelerar, a crescer muito rápido. E você estava falando que a gente estava com 330 mil inscritos e, a gente já está com 333 mil. Olha aí, 3 mil em, acho que desde sexta, porque acho que foi a última vez que eu vi o número, ou de quinta, por aí. Tá crescendo quase 2 mil inscritos por dia. Por assim, dia? Por dia, tá muito rápido. 2 mil pessoas é muita gente, né? Se você for pensar. E se você for olhar, assim, a gente tem mais de 1,5 milhão de visualizações por mês. Né? Então, isso daqui dá mais ou menos umas 600 mil pessoas assistindo o Primo Rico hoje. E, se você for levar em consideração o tamanho da população, as pessoas querem sim ganhar dinheiro, as pessoas querem economizar e não só querem, como elas estão indo atrás. Essa é a grande diferença entre hoje e alguns anos atrás, né? Eu posso te chamar de Thiago mesmo? Como é que eu te chamo? De primo, de rico? Não. Pode chamar de primo, de Thiago, enfim. As pessoas te chamam como? Depende. Acho que quem me conhece há muito tempo me chama de Tigas, né? Mas Tigas? Quem me conhece há pouco tempo acaba me chamando de primo, né? Porque eu chamo as pessoas de primo, né? Nos vídeos de primo, prima, primos. E aí as pessoas criam, acho que, essa empatia e me chamam de primo quando me veem na rua, enfim, quando me veem em algum evento, quando me mandam e-mail. E eu gosto, eu acho legal. Muito bem. A gente já está no Facebook, Alana Mendes? Então estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Bandeirantes. Você entra lá, facebook.com/Rádio Bandeirantes e acompanha a nossa entrevista ao vivo com o Thiago Nigro, que é o Primo Rico. Pode mandar sua pergunta aqui também. Tem ouvinte falando que está invertido, então você tem que botar de lado a câmera. Agora já está ao contrário? Muito bem. Daqui a pouco eu registro as participações dos ouvintes por aqui. O blog mesmo, que foi a primeira coisa que veio, né? Foi quando? Em que ano? Nossa, eu acho que o blog deve fazer mais ou menos uns 2 anos, assim. Faz pouco tempo. Então, faz pouco tempo, mas esse é um assunto que é muito recente no Brasil, né? Todo mundo sempre quis ganhar mais dinheiro, mas existe, sei lá, um sex appeal, eu acho, nesse assunto. Assim, ele tá na moda, né? Todo mundo quer saber e todo mundo tá divulgando, né? E quando eu criei o blog, eu criei ele focando no assunto previdência privada, porque todos temos uma previdência, mas todos temos uma previdência ruim, né? E existem formas de você encontrar uma previdência privada que rende muito mais dinheiro, né? E eu queria ajudar as pessoas a descobrirem isso. Só que as pessoas não gostam muito do assunto previdência,
né? Então eu comecei a mudar um pouquinho o assunto. As pessoas queriam saber de tesouro direto, de aplicações como um todo, de hábitos das pessoas ricas, de investimentos, de como economizar. Então a gente acabou disseminando um pouquinho mais o conteúdo. E aí a gente não deixou o blog, esse blog existe, a gente produz conteúdo todos os dias, é um dos principais sites de investimentos e finanças hoje do Brasil, né? Só que o YouTube é definitivamente muito mais forte, assim, a audiência é bem maior. Onde as pessoas realmente assistem com mais assiduidade. E hoje são quantas pessoas na sua equipe ou é só você? Nossa, não. Eu tô com um projeto agora que está demandando uma equipe bem grande, né? E então a gente está com mais de 20 pessoas na equipe hoje, né? Não é só o canal, né? Mas a gente tem mais de 20 pessoas na equipe do Primo Rico hoje, tá? Agora, quando você falou de tempo, né? O pessoal assiste um pouco mais de YouTube. Hoje, o tempo médio de um espectador hoje, no meu canal do YouTube, é de 8 minutos. Bastante, né? Então, é muito tempo. Então, você pensa em 1,5 milhão de visualizações por mês, que é mais ou menos isso que a gente tem, vezes 8 minutos. Assim, tem muita gente que me encontra na rua às vezes, e essa pessoa ela tá tão próxima, porque me viu tantas horas às vezes, que é muito legal isso, né? Essa empatia que ocorre, as pessoas gostam, e eu fico muito feliz, né, por estar ajudando as pessoas, enfim, o Brasil, de certa forma, né? As pessoas te reconhecem na rua já? Reconhecem bastante até. Eu fico até triste quando isso não acontece, assim, porque estou começando a me acostumar, né? Então acontece, é legal. Só que é bacana que você é reconhecido por uma coisa positiva, né? Não é reconhecido, sei lá, só por alguma coisa que não agregue nenhum tipo de valor, né? A gente agrega valor às pessoas, né? É um valor real, que a pessoa consegue mensurar no final do mês uma diferença, né? Pois é, às vezes eu tenho o interesse de trazer pessoas aqui no nosso programa, pessoas que tenham conteúdo, né? Que tem alguma coisa para mostrar para o ouvinte. Eu entrevistei recentemente o Gavin Roy, ele é um youtuber daquele canal Small Advantages, que ensina inglês. Ele é americano, mora lá no Colorado e fala português melhor do que eu. E a gente conversou por telefone e ele ensina inglês de uma maneira super legal, né? E no YouTube tem muita porcaria, né? Vamos falar a verdade? Cara, tem muita porcaria, assim, porcaria é o que não falta. E é difícil ter um canal relevante no YouTube, porque eu vejo alguns canais com 7 milhões de inscritos, que geralmente são os que menos têm conteúdo relevante. Então, na verdade, eu acho que esse mito existe, né? De que um canal que produz um conteúdo, sei lá, puro entretenimento, é um canal que não é profissional, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores de alguns canais desses. E quando você conversa com essa pessoa por trás das câmeras, essa pessoa é um empreendedor que dá inveja em qualquer um, assim. Ele é um grande empreendedor. E ele produz isso porque é o assunto que as pessoas estão buscando, né? Ele gera esse entretenimento, é um negócio como qualquer outro. Mas se isso de fato agrega um valor à sociedade, não sei, né? Talvez agregue sim uma menor escala, né? Mas faltam canais relevantes, né? Com temas relevantes, com nível de profissionalismo legal, que de fato ajude as vidas das pessoas, assim. E eu sinto que o YouTube está nesse momento, né? Muitas pessoas como a que você citou, que estão ensinando inglês nas redes, né? Pessoas como a gente, não só eu, né? Existem vários outros educadores financeiros que ensinamos sobre investimentos, finanças pessoais, enfim. Tem muita coisa legal, né? Então, qualquer coisa que você quer fazer em casa hoje, você pesquisa no YouTube e você tem alguém te ensinando, né? Isso é agregar valor, né? Então, acho que o YouTube está num caminho muito legal aí para ajudar a sociedade. E esse tema também é recorrente, né? Tem outros YouTubers, companheiros seus. Sim. Gosto muito da Natália Arcuri, por exemplo, né? Tem outras pessoas, né? Enveredando por esse caminho também. Sim, tem bastante. Hoje tem bastante gente falando sobre esse assunto, né? Só que, infelizmente, as pessoas não dão uma audiência tão grande para esse tipo de assunto como dão para outros assuntos que não são tão relevantes, né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem como produtor de conteúdo de investimentos, finanças e tudo mais é fazer com que esse conteúdo se torne atraente a ponto do grande público se interessar por isso. Mesmo todo mundo querendo ganhar mais dinheiro, nem todas as pessoas vão atrás e utilizam o tempo delas precioso para aprender como gerenciar melhor, né? O dinheiro delas, enfim, aplicações. Muito bem. Olha, já está chegando algumas perguntas aqui de ouvintes. Eu vou pedir para os ouvintes mandarem mensagem de texto, tá? Que é mais fácil da gente selecionar aqui para o Thiago Nigro, que está conversando aqui com a gente, responder. Thiago Nigro, que é o criador do canal O Primo Rico na internet, no YouTube. Você entra lá e
tira suas dúvidas sobre investimentos, sobre finanças pessoais. Você tem gravado com que frequência? E postado também, né, na internet? Então, você sabe que isso aí foi aumentando, né? Porque no normal eu tenho postado 2 vídeos por semana, né? Todas as terças-feiras e quintas às 8 da noite. Só que eu comecei a aumentar a produção de conteúdo porque, por exemplo, tem um tema que está muito em pauta hoje, que é Bitcoin, né? Todo mundo quer saber sobre Bitcoin, essa moeda digital que hoje vale mais do que o próprio real, né? É um assunto em pauta. Só que, poxa, eu não podia substituir algum conteúdo que eu estava produzindo que eu acho que iria prejudicar um pouco a audiência, né? O aprendizado. Então eu adicionei mais um vídeo por semana que eu posto aos domingos. Então, por exemplo, agora às 8 da noite, a gente subiu um vídeo sobre Bitcoin. Então você é meu concorrente. De certa forma, mas não, somos concorrentes não, somos parceiros, né? É porque o seu vídeo dá pra ouvir, dá pra assistir outra hora, não precisa ser agora. Exatamente. Então assistam depois da meia-noite, tá bom? Os vídeos do Thiago. Vamos começar a falar sobre investimento. Qual que é o primeiro passo, assim, para começar a investir dinheiro? Precisa ser em ações, precisa ser um negócio arriscado, poupança, por exemplo, deixar o dinheiro na poupança é bom? Vamos começar, uma polêmica. Todo mundo tem dinheiro na poupança, né? Todo mundo tem dinheiro na poupança. É engraçado. 67% das pessoas, Leandro, tem dinheiro na poupança. 67%. Acho pouco até. Achei que era mais. Mais? Cara, mas é engraçado porque eu não vejo ninguém falando... Ninguém não, mas pouquíssimas pessoas falando com orgulho que tem dinheiro na poupança, né? Geralmente todo mundo sabe que não é a melhor coisa, mas deixa lá, né? Simplesmente deixa lá. E eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que tomar, né? O primeiro passo que a pessoa precisa dar para começar a investir o dinheiro dela de forma relevante, de forma consciente, é montar o fundo de emergência dela. Não adianta você querer sair aplicando em ações, querer aplicar no que o amigo falou que é bom, no que o gerente recomendou, se você não tiver nem o seu curto prazo ali garantido. Então, antes de você pensar em uma aplicação para o médio e longo prazo, você precisa pensar no seguinte: poxa, qual que é o meu custo mensal familiar? Né? Então, por exemplo, Leandro, você tem um amigo que gasta, né, com a família toda R$3.000 por mês. Por mês. Então, um gasto de R$3.000. Então, o foco dessa pessoa tem que ser em juntar pelo menos 6 meses do custo mensal dela, né? Então, 6 meses de R$3.000, que vai dar R$18.000, e aplicar em alguma coisa para o curto prazo, né? Pode ser uma poupança, que não é o ideal, tá? Mas a poupança é uma aplicação de curto prazo, mas pode ser também um Tesouro Selic ou até um fundo DI, que são aplicações conservadoras, que rendem mais que a poupança para o curto prazo. E aqui você deixa garantido o seu curto prazo. Porque se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, na verdade ele não vai ser um imprevisto, ele já está previsto. Você já tem um dinheiro para passar por isso. Chegou nisso, aí você pensa em aplicar de verdade. Então a ideia é pegar a quantidade de dinheiro que você gasta num mês com a família. Isso. Multiplicar por 6. E é de 6 a 12. 6 é o passo Depende da inicial. sua... Depende do seu grau de conservadorismo. Se né? você tiver empregado, CLT, né, que tem mais estabilidade. Aí é 6, né? Se você for um freelancer que não tem um rendimento fixo, né, aí pode aumentar um pouco mais. Exatamente. E aí colocar esse dinheiro, então, inicialmente na poupança, né, mas não é o ideal. Não é o ideal, assim, mas... Poupança tem um grande problema que perde para a inflação, não é isso? Muitas vezes perde para a inflação. Pode perder. E não é só isso, as pessoas acham que a poupança, você pode resgatar a qualquer momento, tá? E o investimento... Isso é bom. Isso é bom, mas o investimento que pode resgatar a qualquer momento é um investimento que tem alta liquidez, né? Esse é o termo correto. Só que a poupança tem uma falsa liquidez. Porque, veja, se você investir na poupança no dia 10, se você investiu, sei lá, R$100.000 na poupança no dia 10, se você chegar no outro dia 9 e você for resgatar, sabe quanto você vai ter de rendimento? Nada. Porque a poupança só rende no dia do aniversário. Então, por isso que a poupança não é boa, ela não rende todos os dias. É traiçoeira. Ela é traiçoeira. E é muito difícil você se programar para resgatar as suas aplicações de poupança sempre no aniversário, né? Enquanto que outras aplicações rendem todos os dias. E para saber o aniversário tem que olhar lá o extrato do banco, é isso? Cada aplicação que você faz na poupança é um aniversário novo? Exatamente. É isso? Aí você vai imaginar, no começo você até consegue olhar no extrato, mas depois, você imagina, você teve dinheiro que entrou dia 5, dia 10, uma bagunça, dia 13, né? Aí você não consegue mais, não dá para se gerenciar, e o que não dá para se mensurar, não dá para melhorar. Então vamos lá, não desistir da poupança, ver que não é o ideal.
que eu faço? Então, o mais menos arriscado, né? E com uma liquidez aceitável, enfim, para botar esse dinheirinho de emergência. A gente tem uma aplicação que a gente fala que é a nova poupança no Brasil, né? Que é o Tesouro Selic. Né? Acho que muitas pessoas já ouviram falar no Tesouro Direto. Né? E vamos aplicar no Tesouro Direto, o Tesouro Direto é bom e tal. O Tesouro Direto, ele é basicamente o seguinte. Na poupança, você empresta dinheiro para o banco. E o banco, ele te paga isso. O seu risco é o do banco. No Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. Então, o credor é você e o devedor é o governo. Ou seja, o seu risco, a sua segurança é o próprio governo. Tá? E que, teoricamente, é a maior segurança que você poderia ter. Porque antes de quebrar um governo, né, antes de quebrar um país inteiro, quebrou muita coisa antes. Então, é a aplicação mais conservadora do país. Mesmo né? no Brasil. Mesmo no Brasil. Porque você imagina que o governo ele pode aumentar imposto, enxugar um monte de coisa, emitir moeda, tudo isso ruim para a economia, mas pelo menos ele consegue pagar. Porque se ele não conseguir pagar, aí muita coisa já quebrou antes, sabe? E para investir no Tesouro Direto, como é que a gente faz? Tem que recorrer a uma corretora obrigatoriamente? Você sempre precisa ter uma corretora como intermediário entre você e o Tesouro. Só que, para quem está começando, você pode utilizar uma corretora do próprio banco. Você pode chegar lá no seu gerente e falar, olha, abre a conta na corretora para mim. O seu gerente não vai querer, porque isso daqui não vai ajudar ele a bater as próprias metas que eles têm. Mas você precisa ter um pulso firme, porque isso é bom para você. Tá? Agora, quando você começa a ter um pouquinho mais de experiência, é legal que você aplique por uma corretora independente, que é uma corretora fora de banco. Porque aí você não paga taxa de custódia. Tá? Tem algumas taxas que você paga, mas elas são muito menores do que no banco e a segurança é a mesma. Importante, mesmo com a taxa do banco, o investimento vale a pena, né? É bom deixar isso claro e também é bom falar sobre imposto de renda. Queria que você falasse, né? As cobranças das taxas invalidam o investimento, tirar da poupança? Não, nunca. Em pouquíssimos cenários, quase nenhum, a poupança vale a pena em relação ao Tesouro Selic, tá? Não só porque o Tesouro Selic rende todos os dias, como porque ele rende muito mais, mesmo com o imposto de renda. Tá? Como que funciona? A poupança ela é isenta, você não paga imposto. Né? No Tesouro Selic, ele tem um rendimento e você paga imposto. Mas você não precisa se preocupar, porque esse imposto já é retido na hora que você olha para o seu investimento. Quando você olha lá na telinha, já aparece o rendimento líquido para você. Tá? Em geral, você paga 15% de imposto quando você deixa a sua aplicação por mais de 2 anos. Porém, mesmo deixando por menos de 2 anos e mesmo pagando um pouquinho mais de imposto, você não precisa se preocupar porque na tela da sua aplicação, quando você pede o resgate ou o gerente resgata para você, isso daqui já vem líquido. Vamos registrar a participação de alguns ouvintes aqui, ó. Na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, entra lá no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes. Estou aqui, ó, a Alana está me filmando. Muito boa noite, eu sou o Leandro Gouveia, esse é o Thiago Nigro. Olá, primos. Criador do Primo Rico no YouTube. A Marisa Salésio está assistindo, está dizendo que esse é um ótimo assunto, devia ser matéria de escola. A Vanilda Moreira desejando um ótimo programa para a gente. Na Praia Grande, de São Bernardo do Campo, a Patrícia adorando o programa. Também o Ralph de Uberlândia. E no WhatsApp algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e eu vou até pedir para você falar já sobre um outro investimento. Você falou do Tesouro Direto Selic, né? E o Tiago, que é do Grajaú, na zona sul de São Paulo, diz assim: tenho 10 mil reais, porém estou desempregado. Gostaria de saber onde investir e quanto posso ganhar em um ano com esse investimento. Vai depender, é claro, do investimento, né? Ele diz que o dinheiro dele hoje está na poupança e não rende quase nada. Então ele tem 10 mil reais. O primeiro passo seria o Tesouro Selic, né? Que você já ensinou aqui. Exatamente, exatamente. Como ele está desempregado, não adianta ele investir esse... É o Thiago, né? Meu xará. Verdade. Thiago Daniel do Grajaú. Daniel. Não adianta você pegar esse dinheiro e querer buscar uma grande rentabilidade com ele, porque você vai provavelmente travar o seu dinheiro pelo longo prazo. E ele não pode, ele precisa pensar no curto prazo até ele se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Só que, obviamente, você tem aplicações que rendem muito melhor do que a poupança, que é onde ele está investindo. Né? O Tesouro Selic é só uma opção que a gente citou. Né? Mas o nosso amigo poderia procurar, por exemplo, um fundo de renda fixa. Tá? Um fundo de renda fixa já renderia possivelmente
quase 2 vezes mais que a poupança, tá? Sem mexer no grau de risco dele, tá? Porque imagina que é muito legal isso, porque a gente tem que ser mais esperto quando a gente aplica, porque se a gente aplica na poupança, o banco pega esse dinheiro e ele tenta emprestar para alguém. Mas nem sempre o banco consegue emprestar todo o dinheiro. Então o banco pega e investe no próprio Tesouro Direto e ganha mais e paga o nosso dinheiro da poupança. Mas por que a gente não vai direto, né? Como o próprio nome diz? Então o nosso amigo deveria procurar ou por Tesouro Selic, ou por fundo de renda fixa, ou até por alguns CDBs. E até algumas dicas para o nosso amigo. Quando eu tive alguns problemas financeiros lá atrás, eu fui muito atrás de renda extra. Tá? Como é que é isso? Porque renda extra envolve seu trabalho, claro, né? Mas eu estava precisando de mais dinheiro. E eu estava pensando em como eu conseguiria gerar mais renda. Né? E aí eu comecei a buscar o que eu podia fazer na época. Então eu comecei, por exemplo, a trabalhar de bartender, né? Que é uma espécie de barman. Eu cheguei a ser garçom, trabalhei em eventos, fiz várias coisas. E esse pequeno não, porque foi um grande esforço, mas essa pequena sacada me gerou mas quase 5 mil reais de renda a mais por mês. Com essas pequenas coisas. Então, inclusive, é uma coisa que eu recomendo para todos que estão querendo aumentar a sua renda. Né? Fazer freelances, fazer alguns bicos e esse tipo de coisa que ajuda muito. Coisas além do seu trabalho fixo. Total, demais. Tem que procurar. Tem que ter um tempinho também, né? Para isso. Mas olha, eu acho que... Eu estava estudando alguns hábitos das pessoas ricas, né? E as pessoas acham que as pessoas ricas não têm tempo para as coisas. Mas isso não é verdade. As pessoas ricas têm muito tempo, mas apenas para coisas que valem a pena. Então, se você precisa ou se você quer trabalhar ou ter uma renda extra, você vai conseguir. Né? Na minha época, eu trabalhava de madrugada, feriados, final de semana. E, poxa, é difícil a pessoa não ter nenhum desses tempos disponíveis, mesmo eu sabendo que pessoas trabalham já demais, né? Algumas pessoas aqui no Brasil. Qual que é a diferença do Tesouro Direto para o CDB? Também é renda fixa, né? Qual que é a diferença? Então, é que o Tesouro Direto é uma plataforma do governo. Ou seja, você empresta dinheiro, geralmente, para o governo. O seu risco é o governo. Agora, um CDB é um título de renda fixa do banco. Então, um CDB é igual uma poupança, né? Você empresta dinheiro para o banco. Então, se o banco não conseguir te pagar, você não recebe. Né? Teoricamente, essa é a diferença do CDB e do Tesouro. Mas, como o CDB tem um pouco mais de risco, porque é o risco do banco, você precisa cobrar um prêmio maior ali do seu gerente. Ele precisa te pagar mais do que o Tesouro Selic. Porque se você corre mais risco investindo no CDB, concorda que você precisa ganhar mais dinheiro nele também? Só que geralmente isso não acontece. Então, se o seu gerente não te pagar mais do que o Tesouro, você vai sair disso e vai investir no Tesouro. E aí você pode procurar outros bancos que têm CDBs a taxas maiores do que os bancos convencionais no Brasil. E aí são várias opções de Tesouro e várias opções de CDB. Tem que achar o que é melhor para você. É isso também de acordo com o prazo que você pretende deixar o seu dinheiro. É isso? Exatamente. O Tesouro Direto, eu sempre digo que quando você fala eu invisto no Tesouro Direto, tá errado. Por quê? Imagina que você fala eu invisto no home broker. Você não investe no home broker, você investe em uma ação. Tá. Né? Em uma ação de qualquer banco, de Gerdau, sei lá, de Vale do Rio Doce. Você investe em uma ação. Quando você fala eu invisto no Tesouro Direto... Você investe num título. Você investe em qual título do Tesouro Direto? Público. Exatamente. Você tem que investir num Tesouro Selic, ou num Tesouro IPCA, ou num Tesouro pré-fixado. Né? Então você precisa saber exatamente em qual título você investe. Porque cada título tem uma característica diferente. Mas o básico, que é a nova poupança, é o Tesouro Selic. Tá? Que as pessoas precisam ficar bem espertas, que é o mais tranquilo de todos. Antes da gente fazer um intervalo comercial, que o Quinto Sinal vai marcar 9 da noite, te pergunto, além do banco, você falou que tem as corretoras independentes. O banco vai geralmente cobrar uma taxa e algumas corretoras não. Não são todas as corretoras que são isentas, né, de taxa. Exatamente. Eu recomendo que o investidor entre, né, no site do próprio Tesouro, porque o Tesouro tem uma lista com quanto cada corretora cobra de taxa do investidor. Então, cabe ao investidor escolher não só a corretora mais barata, porque você não tem que investir apenas pelo preço. Você tem que investir em uma corretora que tenha um bom preço e que seja competitiva também no atendimento e em ferramentas. E confiável, né? Confiável. Como é que a gente sabe se é confiável? O primeiro passo é estar nesse site, é isso? Olha, na verdade não, porque todas as corretoras... aliás, seria assim um primeiro passo, mas lá eles listam todas as corretoras que distribuem tesouro. Né? O principal seria você realmente estudar a corretora
e estudar o que estão dizendo sobre elas, né? Em canais como o do próprio Primo Rico ou em vários outros na internet, você consegue ter opiniões terceiras sobre o assunto. Aí você toma a sua própria decisão. Teve um ouvinte que perguntou aqui se uma das corretoras é confiável. Não vou falar para não fazer propaganda, mas eu digo que sim, porque já vi o Primo Rico falando dela. Então, então sim. Vamos fazer um intervalo comercial, Rafael Palmeira. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo mais perguntas de ouvintes aqui no Bandeirantes Acontece. Bandeirantes Acontece. 9h03, você segue na Rádio Bandeirantes, eu sou Leandro Gouveia. Estamos conversando hoje aqui no nosso programa com o Thiago Nigro, que é consultor de investimentos, educador financeiro. Ele é o dono do canal O Primo Rico no YouTube. Ele falou 333 mil inscritos agora, né? Atualizando. Tem que atualizar todo dia. Você também está assistindo a gente pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelos comentários de todos. facebook.com/Rádio Bandeirantes tem as imagens do nosso estúdio aqui no Morumbi. Vamos ver algumas participações aqui, olha. O Adriano Júnior, estou ouvindo na cidade de Riachão do Jacuípe, na Bahia. Osmar Eduardo Oliveira, parabéns pelo programa, assunto muito interessante. O Alberto Selink também. E aí o Josué Oliveira faz uma pergunta. Acompanho o Thiago no canal Primo Rico, Josué. Queria ver se fiz uma boa coisa. Trabalhei com simulações e vi que valeria a pena vender meu carro hoje para aplicar no Tesouro 2045-2050. É de longo prazo, né, Thiago? Quase 20 anos, mais de 20 anos. Mais de 30, né? Mais de 30. Me parece que o valor acumulado futuro será suficiente para render juros maiores do que muitas aposentadorias hoje. Então ele vendeu o carro para aplicar... Quer dizer, acho que não vendeu ainda, né? Mas diz que pela simulação valeria a pena. É uma opção? Olha, depende da meta. Depende da meta, mas em 99% dos casos vale a pena. Carro não é legal, né? Com certeza. Não é investimento carro, né? Não é Vamos investimento. deixar claro. Sinal que o Josué acompanha mesmo o canal aí. Porque eu acho que é um dos grandes erros da vida que a gente comete, Lê, é o seguinte: a gente sai de uma escola ou da faculdade, a primeira coisa que a gente quer é o quê? É carro. É carro zero, é casa própria e tal. E aí a gente não tem dinheiro para comprar à vista e a gente se endivida. A gente financia várias vezes. Mas eu fiz uma continha muito legal em que se você quer comprar um carro agora e você financia ele em 30 meses, sabe em quanto tempo você conseguiria comprar o mesmo carro se você guardasse o dinheiro para comprar à vista? Diga. 19 meses. Você economizaria 11 meses. 11 meses de prestação. Exatamente, 11 meses de prestação. Porque isso é ser inteligente financeiramente, né? Financiar um carro é importante quando você precisa, mas nem sempre você precisa. Aliás, para qualquer compra, né, Thiago? Se você tiver o dinheiro, é melhor pagar à vista, não é? Na maioria das compras é. Mas a gente precisa ficar muito esperto. Desculpa, a não ser que você consiga deixar esse dinheiro investido, que essa compra não tenha juros mais altos do que o seu investimento. Exatamente. É isso? Essa é a conta que tem que fazer? Essa é a conta. Mas tem uma sacadinha, por exemplo, que todo mundo acha que usar o cartão de crédito é errado, né? Porque joga o cartão de crédito fora, porque não vale a pena, você se endivida e tal. Mas o cartão de crédito é uma grande ferramenta poderosa que o investidor inteligente tem. Porque, veja, você vai na loja, quer comprar alguma coisa que você gostou, você pode comprar à vista ou passar no cartão em, 12 vezes. Se você não tiver desconto para comprar à vista, seria muito mais barato você passar no cartão. Porque você vai passar no cartão, só que você é o cara que tem esse dinheiro. Então você vai pegar esse dinheiro, vai deixar aplicado e vai pagando isso que você acabou de comprar, mas só nos próximos meses. Então, no final das contas, vai ter sobrado algum dinheirinho extra para que no final da sua vida, juntando todas essas decisões inteligentes, você tenha muito mais patrimônio, né? Tiago, você estava me falando que gente pobre e gente rica têm comportamentos diferentes, né? Elas têm comportamentos diferentes e por isso que se tornam pobres ou ricas, né? Quais que são esses comportamentos? Então, tem muitos comportamentos que os diferenciam, mas eu acho que tem dois que são... Aliás, tem um que é muito importante e dois que são muito legais, né? Os dois que são muito legais, primeiro, não sei se você sabia, Lê, mas mais de 80% das pessoas ricas assumem que leem pelo menos 30 minutos por dia.
E só 6% das pessoas pobres leem 30 minutos por dia. Então veja, olha a diferença desse comportamento. Qual que é a porcentagem dos ricos, hein? É mais de 80%, eu não lembro exatamente qual. E nas pessoas 6%, pobres, é 6%. muito mesmo. É muito louco. E quando a gente está falando de televisão, é um número muito parecido também, né? Só que, óbvio, não é que todos os programas são negativos. Tem programas que são muito bons, mas geralmente as pessoas usam o tempo delas para assistir algo que não engrandece. Então, por exemplo, para quem está ouvindo a gente agora no rádio, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que quer crescer, que quer avançar. Então, isso torna essa pessoa uma pessoa que quer informações valiosas. Isso é positivo, né? Eu te perguntar qual é a porcentagem de gente rica que ouve rádio. Deve ser um 100%. Agora, neste momento, 100%. Nesse momento é. Ou que vai ser rica, né? Ou que vai ser rica, Agora, uma coisa muito importante é que as pessoas ricas, não importa o patrimônio que elas tenham, elas sempre têm o hábito de poupar. Né? Elas têm o hábito de poupar e elas sabem o quanto elas gastam por mês. Né? Elas sabem o que elas fazem com o dinheiro delas. Porque se você perguntar para alguém quanto essa pessoa ganha por mês, ela sabe. Mas se você perguntar quanto essa pessoa gasta por mês, nem sempre. Porque às vezes tem uma conta que eu não sabia, sei lá o quê. Mas o cara que é rico, o cara que é o dono do próprio patrimônio, é o protagonista da história, esse cara cuida das finanças à risca. E isso é muito importante para as pessoas que querem atingir o sucesso financeiro. Muito bem. A Dilma Andréia disse que estava em Poá, foi até Mogi das Cruzes, ouvindo o papo, que tá tão interessante que ela nem desceu do carro para não perder nada do nosso papo, viu, Thiago? É mesmo? A Dilma Andréia, que falou que tá com saudade do Joelmir Betting, nosso saudoso companheiro que falava sobre economia, sobre finanças pessoais, aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, viu, pela audiência. Legal. A Marta Dorea, é assim que fala, Marta? Diz que é a primeira vez que tá vendo o programa e amando as informações. Obrigado, viu, pela audiência e pelo WhatsApp. Chegaram algumas perguntas. Por exemplo, sobre dólar. Boa noite, aqui é o Afonso. E sobre comprar dólar? Teve um outro também. Dá para ganhar dinheiro investindo em dólares, Thiago? Eu acho que um grande erro que as pessoas cometem é usar o termo investir em dólar. Também. Porque quando as pessoas falam, eu vou investir em dólar, eu invisto em dólar. Investir em dólar não é você pegar o seu real e transformar o seu real em dólares. Isso aqui não é investimento, você só transformou o seu real em dólares. Para você investir de fato em dólar, você precisa mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos, por exemplo, porque aí agora o seu real está dolarizado, e aí sim você aplica em alguma coisa lá fora. Porque você pode investir em renda fixa lá fora, em ações. Porque é muito mais vantajoso, né? É muito mais esperto você mandar o dinheiro lá para fora, porque o seu dinheiro está em dólar, e você ainda aplicar e ganhar mais uma taxa lá fora. Isso sim é aplicar em dólar. Agora, se vale a pena ou não, eu gosto de ter uma parte do patrimônio dolarizado, porque parte do que a gente compra é dolarizado, né? Eu tô com um celular aqui, parte desse celular vem de fora, né? Muita coisa que a gente consome vem de fora. Então, se parte do seu patrimônio está em dólar, você acaba se protegendo, né, dessas variações que ocorrem. Como fazer esse teu patrimônio dolarizado? Você pode mandar uma parte da sua carteira para fora, né? Você pode investir lá fora. Ou você pode, enfim, comprar fundos cambiais por aqui e tudo mais. Ou até você pode comprar ações, não seriam ações, né? Seriam recibos que você compra através da Bolsa de Valores, em que você pode comprar uma ação da Google, uma ação da Apple, enfim, até do Facebook. Né? E aí você está, entre aspas, dolarizado, mesmo seu dinheiro estando aqui. Né? A gente falou de dívida. O Paulo tem uma dívida de 20 mil reais. O banco quer um acordo, mas aí a dívida iria para 42 mil pelos juros, né? Nossa. E devo fazer ou tem outra saída? Olha, se você tem uma dívida... Provavelmente você não tem esse dinheiro, né? Para pagar. É óbvio que tem algumas coisas que acontecem no banco que eu não recomendo, né? Mas acontece que depois de mais ou menos 5 anos, a dívida que você tem com o banco acaba entrando em PDD, né? Que seria basicamente o seguinte: o banco já espera não receber seu dinheiro, tá? Então, se ele receber qualquer valor por isso, para ele já é lucro, tá? Então, depois de mais ou menos 5 anos, essa dívida ela é reduzida a pó, praticamente. Só que isso não é o que eu recomendo, tá? O que eu recomendo é pagar. Agora, para você pagar isso, primeiro você precisa entender por que você se endividou. Né? Pô, foi por algum descontrole? Geralmente foi por algum descontrole. Né? Você lança todos os seus gastos e todos os seus ganhos todo mês?
Pô, se você lança, legal, isso daqui já é um passo para você saber onde você pode cortar. Começa cortando os seus gastos variáveis, que são aquelas saídas, entretenimento e tudo mais. Depois você começa a mudar seus gastos fixos, né? Você tem um aluguel, pô, muda para um lugar menor. Você tem, sei lá, uma conta de luz, economiza a conta de luz. Você vai fazendo isso. E depois você vai atrás de renda extra, que foi o que eu fiz para sair das minhas enrascadas. Comecei a trabalhar de final de semana, de feriado, de madrugada, de barman, bartender, garçom, um monte de coisa. E eu consegui pagar tudo que eu tinha e até começou a sobrar. Agora, se vale a pena negociar com o banco, veja, é difícil eu falar isso. Você pode procurar alguns lugares que podem te oferecer empréstimos a taxas mais baixas, tá? E aí você precisa pesquisar no mercado. E principalmente em bancos vizinhos, às vezes eles têm taxas mais baixas, mesmo nos bancos grandes. E aí você transfere a sua dívida e parcela ela em um prazo mais longo, e aí você vai acertando, né? Muito bem. 9h13 agora. O nosso ouvinte de Taboão da Serra, Washington Luiz, ficou feliz em saber que os ouvintes do programa ou são ricos ou vão ser ricos. Que falou que é o caso dele, ele vai ser rico. E já tem nome de presidente, né? Washington Luiz, tá bom? Obrigado, viu, pela audiência de Taboão da Serra. E o Wagner Felipelli diz parabéns pelo programa, o entrevistado de hoje devia ser o ministro da Fazenda. Vai encarar ou não? Que isso, é muita moral. É muita responsabilidade também, né? É, né? Você ia sair do famoso adorado pelo público para o execrado. Execrado. O Marcelo Torrano de Santos pede para falar sobre aplicação em ouro. Também não sei se é esse o termo exato, né? Aham. Veja, ouro, eu não considero uma baita aplicação, assim, né? Eu estava nos Estados Unidos recentemente falando com o Peter Schiff, né? O Peter Schiff é um grande economista e quando ele fala de aplicação em coisas como ouro, etc., ele prefere aplicação em prata, por exemplo, tá? Ele acha que tem um preço muito mais vantajoso agora. Porém, o ouro é muito legal para crises. Se você acha que a casa vai cair, que vai dar crise, que vai ter guerra, qualquer coisa assim, investir em ouro pode ser uma grande segurança para você, porque é um ativo que ele costuma se valorizar quando o mercado está instável, porque é algo muito seguro. O Gilson deu uma dica boa aqui, ó. Ele falou que tinha uma dívida de 7.200 e após 4 anos e meio, o banco enviou uma proposta de 1.700. E aí ele acabou quitando, né, essa dívida. Tá ótimo, né? É o PDD. Muito bem. Deixa eu ver mais uma dúvida de ouvinte que chega pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Nosso WhatsApp é o 11 99904 8756. Você que está aí no Facebook também pode deixar o seu comentário. O Fábio, da Vila Monumento, pede para falar sobre aplicação na Bolsa de Valores. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Vamos pensar por onde começa, né? Porque, assim... Baixos valores, né? Nós somos... O que é legal a gente ter em mente? As pessoas acham que bolsa é igual a risco, tá? Só que eu não acho isso. Eu acho que o risco é igual ao seu grau de conhecimento sobre bolsa, tá? Ou seja, quando você está começando, realmente é algo muito arriscado, porque você não sabe direito o que está fazendo. Até eu tenho um exemplo pessoal, né, de falta de conhecimento em bolsa, porque quando eu comecei no mercado financeiro, o que eu fiz? Meus pais passaram lá 17 anos juntando dinheiro para mim, eles me deram R$5.000 quando eu fiz lá os meus quase 18 anos, eu peguei esse dinheiro e em uma semana eu perdi tudo na bolsa. Então foi assim que eu comecei, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Hoje eu já sou um investidor muito mais maduro e eu sei o que eu faço com o meu dinheiro em bolsa. Então, eu não recomendo que as pessoas que queiram começar na bolsa comecem como eu fiz, que é simplesmente na prática. Eu recomendo que as pessoas comecem através de fundos de investimentos, ok? Que permitem que você aplique, às vezes, com R$1.000, R$2.000, R$3.000, às vezes R$5.000, né? Não são os melhores fundos de ações e não são melhores do que você aplicar diretamente quando você tem um bom patrimônio. Porém, o mais importante no começo é você aprender, né? Porque imagina que você vai lutar MMA. Você não vai entrar no ringue contra, sei lá, um Anderson Silva. E quando você está na bolsa e você vai investir, você está brigando com tubarões do mercado. Pessoas que têm bilhões de reais, pessoas que têm anos de experiência. Então, você tem que primeiro aprender muito, fazer cursos, estudar e, quando for começar de fato sozinho, começa com um pouquinho de dinheiro e deixar a maior parte do seu patrimônio em fundos.
Agora é legal saber que dá para você comprar ações com R$30, R$50, R$100. Também não precisa de muito dinheiro, né? Também Igual não o Tesouro. Por mais Mas- que eu não recomende. Pouco dinheiro na bolsa, é isso? Isso, porque a bolsa tem algumas taxas fixas que podem impactar muito o seu patrimônio. Mas para começar é a mesma coisa? Precisa procurar uma corretora ou o próprio banco também pode gerenciar isso? Como é que é? É aquela história, você pode ir diretamente pelo seu banco e pedir para abrir a conta na corretora do seu banco, tá? Você sempre precisa fazer isso pela corretora, seja do banco ou por uma independente. Geralmente as pessoas começam pela corretora do banco, porque já conhecem a instituição, mas quem começa a avançar e começa a entender um pouquinho mais, vai para uma corretora independente, porque é muito melhor. Você tem menos taxa, você tem assessoria, você tem um monte de coisa, né? Então, o caminho natural é que você faça isso através de uma corretora. Abra a conta na corretora, manda um TED ou um DOC para sua conta na corretora e compra lá a sua primeira ação. 9h18. Agora o nosso ouvinte André Drummond, de Santo Amaro, está perguntando qual é o canal do YouTube do nosso entrevistado, O Primo Rico. O É Primo isso, Rico. né? É isso aí, não tem erro. Muito bem. Hoje ele vai explodir de inscrições, Nossa, de olha que visualizações. Incrível. Perfeito. Vamos ver. Ó, tem ouvinte perguntando sobre previdência privada. O Weberton, ou Weberton de Brotas, aqui no interior de São Paulo, pergunta se é uma boa aplicação. Ele fala de uma previdência privada específica aqui de um banco. Mas, em geral, é melhor do que a poupança, mas não é a melhor aplicação. É isso? Muitas vezes ela é melhor que a poupança, sim, de fato. Mas existem algumas previdências incríveis que não sei como elas... Como permitem que elas sejam vendidas, assim. É mesmo? Tão altas que são as taxas, assim, elas são muito ruins. Agora, vamos lá. É igual você falar sobre ação. Existem ações boas e ações ruins, assim como existem previdências boas e previdências ruins, tá? Então não dá para generalizar. No geral, assim, a maioria é ruim, mas sempre tem aquela previdência boa, tá? Como que você acha uma previdência boa? Você pega uma previdência que tem uma taxa de administração baixa, tá? E a mesma lógica se aplica. Se você tiver muito dinheiro, mas muito mesmo, assim, se você tiver mais de 5 milhões de reais, 10 milhões, aí vale a pena uma previdência no banco, porque aí sim você é muito bem atendido. Mas se você não tiver isso, aí vale mais a pena você investir em uma previdência através de uma corretora independente, que você tem rentabilidades muito mais altas. O que você falou é importante, né? Que tem aí planos que são bizarros, de taxas altas. É importante ficar de olho, né? Não aceitar qualquer coisa que te oferecem, né, Thiago? Ah, não é. E, principalmente, não achar que o gerente é seu amigo. O gerente do banco... Tá ali ele tem cumprindo meta. Ele é só meta. Então, eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que têm gerentes já passaram pela experiência de tentar falar com o gerente e mudou o gerente. Eles mudam sempre, né? E isso daí, assim, não é algo que nos agrade, não cria um grande relacionamento e o gerente vai vender o que é melhor para o banco. Porque vem uma ordem lá de cima em que o banco precisa ter receita e eles vão vender os produtos que são melhores para eles e não para o cliente, tá? Para você investir em produtos bons para você, você precisa ter conhecimento e escolher o melhor, né? É isso que você deve fazer. Tem 2 ouvintes perguntando sobre Bitcoin. O Pedro Henrique de Osasco quer saber o que o primo acha do Bitcoin, se é uma forma segura de se investir, já que não há taxação sobre a moeda. E também o fulano, de Embu das Artes, tem 10 mil reais. É seguro investir em Bitcoins? Primeiro explica para o ouvinte o que é Bitcoins. Tá? Ou Bitcoin. Bitcoin é o seguinte, é uma grande revolução que está acontecendo agora, em que você tem o real, você tem o dólar, você tem o euro, são moedas, né? Só que são moedas físicas, né? A gente vê a notinha e tudo mais, só que existem agora moedas digitais, moedas em que não existe o papel, são moedas pela internet, que você transfere pela internet, você faz tudo isso pela internet. Ela tem um funcionamento relativamente complexo, mas entendível, tá? Que não dá para gente explicar aqui, mas entenda que é como se fosse o real e o dólar de forma digital. E essa moeda chama Bitcoin. Agora, quando as pessoas falam investir em Bitcoin, já tive até algumas discussões na rede social, até com uns maiores entendedores de Bitcoin, né? No Brasil a gente é amigo, enfim, mas estava discutindo sobre se é possível investir ou não em Bitcoin. E eu acho impossível você investir em Bitcoin porque o Bitcoin não é um investimento. O Bitcoin é uma moeda. Você pode transformar o seu real em Bitcoin. Agora, dá para você ganhar dinheiro? Dá, porque você pode especular, né? Imagina que as Bitcoins, elas são finitas. Elas têm um limite de Bitcoin
que pode estar em circulação. E como ela é finita, quanto mais pessoas querem, o que acontece? O preço sobe. Então, como muitas pessoas ainda não conhecem Bitcoin, é possível que o preço dela continue subindo, tá? Só que ela subiu tanto recentemente que Bitcoin pode estar vivendo agora numa grande bolha que pode estourar a qualquer momento. Então, se eu recomendo que invista em Bitcoin, eu não recomendo que invista em Bitcoin. Agora, se eu recomendo que você fique de olho, porque essa é uma grande tendência que pode dar muito dinheiro, recomendo que sim. Só não vou arriscar e dizer que agora é o timing perfeito para fazer isso. Mas todos precisamos conhecer porque é revolucionário. E para comprar, como é que funciona? Tem casa de câmbio para Bitcoin? Como é que é? Não seria uma casa de câmbio, mas para resumir, a lógica seria muito próxima de você comprar uma ação. Né? Você vai abrir uma conta em uma exchange, né? Uma corretora de Bitcoin. Você vai fazer um TED, né? Um DOC para sua conta na corretora. E aí você vai comprar Bitcoins através de um pregão em que tem pessoas comprando e pessoas vendendo. Se você quer comprar, você vai pagar o preço de quem quer vender e vice-versa. Tá? Tem Bitcoin falso e verdadeiro? Tem um ouvinte perguntando aqui. Não existe Bitcoin falso e verdadeiro. Existem pirâmides, né? Que são coisas que as pessoas tentam fazer para ganhar dinheiro. Eu não sei como tem gente que ainda cai nisso, mas existem pirâmides. E existem altcoins, né? Que é o seguinte, assim como existe o Bitcoin, existem várias outras moedas digitais, como Ethereum, Litecoin, enfim, existem muitas outras moedas, né? Que tem uma lógica muito parecida, mas é muito fácil. Você pode, em casa, montar uma moeda digital. Então, enfim, não recomendo que as pessoas saiam comprando Bitcoins ou altcoins sem o devido conhecimento. Duas perguntas sobre imóveis são diferentes, mas eu vou juntar aqui para você falar sobre investimento em imóveis. Com a crise, é o Rodrigo de Tabuão que está falando, muitos imóveis estão aparecendo com um valor muito abaixo do mercado, porém a taxa de juros está muito alta, cerca de 10% ao mês, no meu caso, que já tem um. Imóvel ainda é um bom investimento? Ele fala de imóveis de leilão e vendas direta da Caixa Econômica Federal. E também o outro ouvinte, meu colega ganhou um prêmio de 50 mil e ele pegou a grana, comprou um terreno por 40 mil e por esse mesmo terreno ele já achou proposta de 60 mil em menos de 2 meses. Então, por favor, fale sobre investimento em imóveis, em terrenos. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tem aquele negócio lá de que enquanto alguns choram, outros vendem lenço e tal. Então, se você tem dinheiro e o mercado está passando por uma crise, qualquer mercado, você consegue fazer bons negócios. É por isso que a pessoa que tem dinheiro cada vez ganha mais dinheiro e quem tem menos dinheiro cada vez se endivida mais e perde mais dinheiro, né? Agora, o imóvel ele é muito bom em um cenário de queda da taxa de juros, né? E o que aconteceu recentemente? A taxa de juros começou a cair. Então, quem tem dinheiro pode se beneficiar, né, de um investimento imobiliário. Só que quem não tem muito dinheiro para comprar um imóvel à vista e negociar bem, talvez seja melhor investir em um fundo imobiliário, que é uma alternativa mais inteligente. Você pode ir na corretora do seu banco ou em uma corretora independente, ir lá no seu home broker, né, ou sei lá, pedir para o seu assessor, para o seu gerente, e comprar um fundo imobiliário. Porque home broker é no site do banco, é isso? Ou no site da corretora do banco, ou da corretora independente. Porque quando você compra um fundo imobiliário, você compra cotas de um grande imóvel. Tá? Então você pode investir a partir de 100, 200 reais em um fundo imobiliário. Então, se você faz isso, um pequeno investidor pode se beneficiar dessa grande tendência. Tá? Mas eu não sou um fã de investimento imobiliário. Eu acho que você imobiliza muito do seu dinheiro e eu gosto de liquidez, eu gosto de ter dinheiro disponível para eu poder aproveitar as grandes oportunidades que surgem. Tudo bem, são 9h26, a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui com o Thiago Nigro, o Primo Rico. Tem muita gente participando aqui na nossa transmissão ao vivo. No Facebook, o Heron Carvalho, o Grimaldo, diz que se tivesse ouvido essa fera, jamais teria financiado o carro dele. Parabéns pelo programa. Alberto, ótimo programa, com o entrevistado dando ótimas dicas, ele é de São Bernardo do Campo. A Jaqueline fale sobre o Tesouro Direto, ela é de Cachoeira Paulista, a gente falou no início da entrevista, ela deve ter perdido, né? Jaqueline, a entrevista vai ficar disponível aqui no Facebook da Rádio Bandeirantes, tá bom? Vai encerrar nossa live e depois o vídeo fica disponível aqui. A gente também vai subir no YouTube da Rádio Bandeirantes. Não é só o Thiago Nigro que tem página no Facebook, não. A Rádio Bandeirantes também tem, tá bom?
Ó, a gente concorre de novo no YouTube também, mas a gente tá bem mais modesto que você, viu? Já, Que isso, cara. E aí você vê o início da entrevista falando sobre Tesouro Direto, mas eu vou pedir para ele encerrar a entrevista justamente falando sobre o Tesouro Direto, porque eu acho que é a opção mais fácil, assim, de um investimento melhor, né? Para você sair da poupança e garantir um futuro. Daqui a pouco a gente encerra a entrevista falando sobre isso. Eu falei da ouvinte Dilma Andréia, que falou que não desceu do carro para continuar ouvindo a entrevista. Ela falou, meus amigos estão ouvindo também, ouviram você falar que eu não desci do carro e já mandaram mensagem para eu descer. Manda um abraço para todo mundo, para os amigos dela. Obrigado, viu, por indicar também o programa para os seus amigos. Olha, é muita gente participando aqui, não dá nem para falar da participação de todo mundo. Nosso ouvinte aqui perguntando, a Band tem canal no YouTube? Tem sim, Rádio Bandeirantes. Vai lá que tem o canal oficial, tem um monte de entrevista lá. Bom, aí tem gente perguntando de Previdência. Você vai ter que voltar aqui, Thiago. É só me passar o dia. É? Então tá bom, eu vou convidar de novo. Vamos ter que pagar uma comissão pro Thiago para responder as dúvidas dos ouvintes. Só o café já tá bom. Café já. Tá bom? Opa, então tá bom. Assim você não vai ficar rico. Não, que isso, vamos ajudar os outros, pô. Então vamos encerrar a entrevista falando sobre isso. Por exemplo, o Ronaldo de Santo André tem os R$150 mil aplicados na poupança. Qual é o melhor investimento com prazo de 4 anos, né? Tirando o dinheiro da poupança, onde que eu poderia colocar para resgatar em 4 anos? Então, vamos falar de um investimento simples aí para o nosso ouvinte. Ele deve procurar uma corretora confiável ou o próprio banco dele. Lembrando que o banco cobra uma taxa maior do que as corretoras em geral, né? E queria que você dissesse também como investir pensando no propósito, né? Muita gente quer se aposentar mais cedo, né? Se for depender da previdência pública, as pessoas estão ferradas. Então, como garantir aí uma aposentadoria mais cedo? Ou não, aposentadoria não significa parar de trabalhar, né? Mas ter uma renda aí no futuro, com um investimento simples, como o Tesouro Direto, como investimento em títulos públicos. Dá uma fechada aí, uma arrematada na nossa entrevista. Simples, a pergunta direta essa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender o seguinte, que a gente comete um erro muito comum, que é o erro de simplesmente procurar pela aplicação que rende mais. E a aplicação que rende mais, ela pode muitas vezes nos prejudicar, tá? Porque a gente procura o melhor produto, tá? Só que a gente precisa pensar no nosso melhor objetivo, no nosso propósito, como você disse. Então, veja, se você tem R$150 mil para aplicar, ou se você tem 1 milhão, ou se você tem 1.000, tanto faz, a estratégia é sempre a mesma. O que vai mudar um pouquinho é aonde você está da sua meta. Às vezes falta mais, às vezes falta menos. Mas vamos lá. A gente sempre divide a nossa carteira de investimentos em 3 partes, tá? Então, como que funciona? Você tem a prioridade número 1. Você atingiu a prioridade número 1, você vai para 2, depois para 3. Como que funciona? Prioridade número 1, fundo de emergência, né, que a gente falou hoje. Então, o investidor precisa calcular qual que é o custo mensal dele, né? Então, minha família gasta R$5 mil por mês. Então, você vai pegar esses R$5 mil, vai multiplicar por 6 e dá R$30 mil, tá? Então, se você tem R$150 mil para aplicar, você vai deixar R$30 mil aplicados para o curto prazo, né? Aplicações que você resgata a qualquer momento. Depois disso, como você já tem o seu curto prazo confortável, aí você pode pensar no longo prazo. E aí, Leandro, tem até um número legal. Sabe quantos % das pessoas conseguem se aposentar com a mesma qualidade de vida? 1% das pessoas. Sério? 1% das pessoas. Porque a aposentadoria pública não funciona, não faz sentido, né? Então a gente precisa fazer a nossa própria aposentadoria. Não dá para depender, né? Privada. Exatamente. Então, depois que você já tem seu curto prazo, você precisa pensar no seu futuro, né? Na sua aposentadoria, na sua segunda prioridade. Prioridade número 1 é, se você se machucar hoje ou tiver imprevisto. Prioridade número 2, aliás, é o seu futuro, quando você já estiver mais velho e não conseguir mais gerar renda, porque você já vai ter atingido o seu limite. Às vezes o mercado de trabalho não quer te contratar. Então você vai pensar em aplicações por longuíssimo prazo. Você vai aplicar em Tesouro IPCA, em Previdência Privada, em ações, em debêntures, né? E depois que você tiver um valor razoável por longo prazo, aí você vai focar em objetivos.
que aí você deixa em CDBs, LCIs, né, em títulos públicos com vencimento em até 4 anos. Mas óbvio que tudo isso daqui, às vezes, para quem está ouvindo pela primeira vez, é um pouquinho complicado. Então, a pessoa tem que ir aprendendo e pesquisando, entendendo cada vez mais, porque investimentos não são bichos de 7 cabeças. É algo muito simples e que com uma semana qualquer pessoa consegue atingir o nível de maturidade necessário para poder investir melhor o seu dinheiro. Muito bem, 9h33, quero agradecer a participação do Thiago Nigro, que é consultor de investimentos, educador financeiro, é o criador do canal Primo Rico no YouTube. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dele, vai lá no canal dele, se inscreve para receber os vídeos no seu e-mail. E eu quero agradecer a sua participação, viu, aqui no nosso programa, também dos ouvintes que participaram aí durante 1 hora de entrevista no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, no Facebook, na nossa live. Obrigado, viu, pela participação de todo mundo. Já peço desculpa, né, porque não dá para citar todo mundo aqui, falar as perguntas de todo mundo. Tem muito assunto, né, Thiago? Nossa, tem muito assunto, a gente só fala nem 1% aqui, nada. Né? Mas eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado. Eu chamo o pessoal no canal de primos, né? Então, vou chamar vocês de primos também. Obrigado por nos acompanhar aqui, tá bom? Então, aguardo um próximo convite. Enfim, parabéns pelo programa. Valeu.